para vocês. Que bom ter vocês mais um dia com a gente. Hoje foi me oferecido um assunto e eu amei a ideia. Falar sobre racismo. E se você está bem lembrado, desde que a gente começou essas lives, a gente tem pontuado em alguns momentos essas ideias sobre racismo. E como a gente pode combater isso, entendeu? Porque assim como diz o Romanos, capítulo 5, verso 2, eu quero citar ele para você, da seguinte forma. Assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente uns dos outros. Queridos, somos uma família. Independente se somos negros, brancos, pardos, amarelos, somos uma só família. Uma certa feita eu fiz uma referência a isso em uma live, e eu falei que em 1968, o ator americano que interpretou o pai de Super-Homem, agora me faltou o nome dele, ele se posicionou sobre essa questão, dando assim forças para que houvesse uma melhor aceitação na comunidade. E, da mesma forma, eu me coloco desse jeito. Todos nós somos irmãos. Todos nós temos que ter um só corpo em Cristo Jesus. E aí eu trouxe dois amigos. Um eu já conheço há muito tempo, entendeu? Queridão meu, amo de anos, amo muito esse cara. É o meu querido pastor Oséias Sá, que vai entrar aí agora. E também... Opa, esse não é o Zé, não. E também... Pode deixar, Letícia. E também o meu querido pastor Ras André. Eu ainda vou aprender a pronunciar esse nome, Ras André. É um querido novo que o Oséias me apresentou e já fez parte agora do meu coração, porque estamos engajados no mesmo pensamento, no mesmo querer. Queremos que, de fato, sejamos um. Vamos começar por ordem alfabética? Né? O Ras é Ras, mas é André. Então, André, se apresenta para o pessoal, fala quem você é, conta um pouco da sua história. Depois o meu amigão Oséias. Maravilha, maravilha. Boa noite aos meus irmãos e as minhas irmãs. Bem, paz e bem. Né? Só um minuto, pastor. Só um minutinho. A Letícia fez uma lenha aqui. Pronto. Letícia. Aí, pastor, perdão. Letícia. Então, mais a uma Letícia, vez, né? Cara. Boa noite a todos e todas, paz e bem. Eu me chamo Rais André, sou pastor aqui na Reme. A Letícia achou que você conhece. Vocês são bem parecidos. Ah, é? Sou pastor aqui na Reme. Vocês são bem parecidos. Sim. Beleza de fato. Sim, são um pouco parecidos. E aí, sou pastor aqui na Remini, né? Eu pastorei a Igreja Metodista Filadélfia, que fica num bairro aqui de Salvador. E estou muito feliz, né, pela oportunidade do diálogo. O Zé é um irmão aí de caminhada aí que me ouve desde a minha época de seminarista, está ali sempre me aconselhando, me encorajando. E é um dos que me incentivou muito ao ministério pastoral. Então, é uma alegria estar junto aqui com o irmão Osés e bater esse papo tão importante para a vida e missão da igreja. Amém. Pastorzão, Oséias, eu vou fazer as minhas palavras. Oséias é um grande motivador também do meu ministério. Sempre nós estivemos juntos em momentos difíceis, em momentos alegres, e sempre uma palavra de Deus para a minha vida. Pastorzão, se apresenta aí, pastor Oséias. Pastorzão, eu vou fazer as minhas palavras. Você me ouve, Oséias? Momentos difíceis, momentos alegres.
A princípio, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu te ouço, agora você me ouve. Oséias, eu te ouço bem. Eu te ouço bem. Beleza. Beleza. Bom, vocês já disseram, meu nome é Oséias. Eu tenho prazer em participar de um momento como esse. Eu tenho muito prazer em participar de um momento como esse, uma vez que parece um problema aqui no meu fone. Não consigo ouvir. Prazer em poder estar aqui com vocês, vivenciando esse momento de alegria, de paz, uma vez que tanto o Cláudio quanto o André são pessoas as quais eu tive o prazer de conhecer em meio à caminhada e entender que somos muito próximos dentro de determinadas situações da vida caminhada da igreja. Então, a honra é minha, o privilégio é meu de participar de um momento como esse. E vamos bater papo, vamos conversar. Tem muita coisa boa para a gente dialogar durante esse tempo aí. Show, show. Muito bom. Faço de novo a vez. Muito bom estar com vocês dois. Deixa eu só dar um salve aqui para o pessoal que está com a gente. A Marilda Vicente. Marilda Vicente. Nossa, bom te ver, Marilda. Pastor Josué, de Leopoldina. A Marilda é lá de Guarapari. Tem muita coisa boa para a gente tocar durante esse tempo. Pastor Cláudio, eu queria propor o seguinte: um de nós está com ou o Facebook aberto ou alguma outra mídia aberta. Então está dando um eco, uma espécie de delay, e aí a gente não está conseguindo ouvir. Eu estou só com a internet, só com o StreamYard. Não estou com mais nenhum outro aplicativo aberto. Então, se tiver algum outro aplicativo aberto, vai estar dando eco direto, tá? Aí vê aí quem está com o aplicativo aberto para fechar. Raiz, eu fechei todos os meus aplicativos também, só estou no stream. Você me ouve bem? Show. Oséias, a sua imagem parou. Parou. Ah, voltou. Você me ouve bem agora? Oi. Ouço. Isso. Vamos começar esse assunto. Eu propus algumas ideias aqui. Vamos ver se vocês concordam comigo. A primeira é a pergunta dessa live, que é racismo na igreja. Como isso é possível? E eu queria que vocês esmiuçassem um pouquinho isso dentro da igreja. Essa questão de racismo. Beleza. Um tema que traz muitos desafios, né, Zé? Para nós, né, irmão? Traz muitos desafios. Sim. Às vezes as pessoas até, a partir até mesmo do desconhecimento e ignorância, fala que quando algum homem ou uma mulher preta, né, falam sobre racismo, então que é mimimi, está falando em casa própria, essas coisas que a gente costuma muito ouvir, né? E aí, o que eu tenho a dizer é que a igreja, como qualquer organização, né, ou como um elemento que acolhe acolhe expressões da sociedade, ou seja, acolhe pessoas da sociedade, obviamente a instituição, né, a igreja, a comunidade igreja, ela também vai sofrer algum tipo de reprodução, né? Às vezes você localiza assim as reproduções. Claro que a nossa
né, a Bíblia, os nossos documentos como metodistas, né, aproveitar que temos todo mundo aqui é metodista, né, no caso o pastor Zé, o pastor Glaudio. Então, assim, nós temos uma orientação bíblica, uma orientação documental e, obviamente, uma ética cristã que faz com que a gente caminhe com uma orientação de não reproduzirmos o racismo. Claro, isso no campo ideal. No campo concreto do dia a dia, esse pecado está aí o tempo todo, que vai desde as relações que se estabelecem na própria igreja, na própria comunidade, a relação que estabelecemos com a comunidade de fé e o seu entorno, com as negligências em relação às causas e às denúncias dos movimentos sociais, né, em relação aos casos de racismo cotidiano, as desigualdades no campo das relações de trabalho, as desigualdades na relação de oportunidades e empregos, enfim, nós estamos diante de uma sociedade racista. O Brasil é um país que se estruturou a partir da escravidão, como desdobramento, recebeu como herança o racismo. Obviamente, todas as relações sociais que nós temos serão, né, atravessadas por essa prática criminosa e pecaminosa. Então, infelizmente, embora a gente tenha esse posicionamento de dureza, de confronto em relação ao pecado do racismo, infelizmente o racismo é algo que nós encontramos nas igrejas. Pastor Zé? Eu quero, André, dar continuidade à sua palavra, uma vez que você foi muito feliz nas suas colocações, a partir do pressuposto de que o racismo, algo que eu sempre identifiquei e continuo dizendo que é uma doença social, partindo do pressuposto de que a igreja ela é um ato da sociedade, a igreja, de uma forma até mais covarde, ela evidencia o racismo a partir de uma vivacidade onde é consequência da reprodução, do total desconhecimento, ora social, ora histórico, sobretudo da total ignorância, essa é a palavra, da total ignorância do princípio bíblico, onde nós entendemos o princípio paulino, dizendo que Deus não está limitado a judeu ou grego, mas Deus está para todos. Então, quando nós vivenciamos essa realidade, é muito claro e é extremamente notória o desconhecimento e o distanciamento de uma exegese bíblica, sobretudo de um conhecimento literário, histórico, responsável pelo princípio da caminhada da existência humana em todo o cosmos. Vale a pena trabalhar, André e Glaudio, alguns princípios, quais eu me identifico muito e louvo muito a Deus, porque nessa caminhada não somos nós apenas, André, que nos preocupamos e investimos num princípio pacífico e de uma real comunhão entre negros, brancos e amarelos, certo? Hoje pela tarde, eu recebi um presente de uma amiga pastora que pediu que eu não dissesse o nome. Aí, Cláudio, da sua região, que me mandou esse presente aqui, ó. Ah, eu quero também. Eu quero também isso aí, hein? Eu quero também que eu quero. Que é uma das melhores obras do Laurentino Gomes, né? Um historiador muito respeitado no Brasil, no qual ele chama atenção na sua obra, que ele evidencia que as igrejas, em especial as protestantes, protestantes históricas da época no Brasil,
né, a partir aí de 1800, né, já 1815, já no Brasil, essas igrejas também tinham seus escravos. Então, em muitas delas, pregavam-se o amor, mas elas tinham seus escravos de estimação. Então, o que fica nessa primeira palavra é nós corremos de termos pregado uma coisa e termos vivido outra. Em especial, darmos continuismo a esse princípio pecaminoso, que é o princípio do racismo. Oséias e André, deixa eu puxar um pouquinho, a partir da sua palavra, Oséias. Essa tradição da igreja ter os seus escravos, ela é anterior até do Brasil, né? Ao Brasil. Porque já vem da nossa herança americana, né? Estadunidense. Nós recebemos essa herança. Quando os pregadores vinham de fora, eles já traziam seus escravos. Só que eu também concordo com vocês dois que é um contraponto, uma igreja que prega a liberdade, viver com escravos, ter escravos. Entendeu? Deixa eu passar uma pergunta aqui, rapidinho para vocês, só para vocês poderem esclarecer, que é o Josué de Leopoldina, ele está perguntando. Eu vou tentar resumir um pouquinho. Porque essa é outra. Eu vou tentar resumir um pouquinho o que ele colocou aqui. Basicamente, ele diz assim. Olha para mim, filho, que eu não estou. Essa visão que a igreja tem, não é a visão que o próprio negro tem de si mesmo, não? Só pergunta. Né? Desculpa, é uma pergunta. Eu estou rindo, irmão, porque sempre nós somos responsabilizados por algo que não é nosso. O problema do racismo não é algo construído pelo preto, pelo negro. Não é. Não é. Queria eu que fosse um problema de autoestima só, que fosse uma situação meu, que eu precisasse ao psicólogo ou a psicóloga, e aí ele fizesse uma terapia comigo e a polícia não viesse mais atrás de mim por me considerar perfil padrão, né? Ou seja, dos espaços de trabalho, de oportunidade, eu pudesse ir, né? E não fosse algo, né, que fosse só fruto da minha cabeça. Eu gosto muito do Danny Glover, acho ele um ator abençoado. Mas aí quando ele falou, não, o racismo, se você parar de falar nele, ele deixa de existir. Ah, gente, não é uma expressão, né, mítica ou uma expressão verborrágica. São gestos concretos, com responsabilidades concretas e que precisa ter fim. Eu não posso mais admitir, desculpa, irmão, de estar rindo, eu rio de nervoso, porque é sempre a mesma coisa. Eu já tenho 40 anos, e desde o momento que eu tomo a consciência, né, dos meus 17, 18, 20, amadurecendo, sempre ouço isso. Não, mas isso não é um complexo de vocês, não. Não é vocês que são muito complexados. Meu irmão, vamos lá. Vamos pensar aqui, rapidinho. Coisa concreta, né? Como o irmão está partindo de experiências concretas, vamos apontar experiências concretas. Vamos lá. O que dizer do ministro que não foi ministro, Carlos Alberto Decotelli? Mentiu no seu currículo. Beleza, é fato. Mentiu no seu currículo. Mas, meu irmão, minha irmã, e os outros que mentiram também? Cadê? Os outros que também mentiram, tiveram o mesmo tipo de desqualificação? Tiveram o mesmo tipo de cobrança? Tiveram o mesmo tipo de tratamento? Será? E é forte isso, né? Porque já é feita uma pesquisa que quase que 80% das pessoas mentem nos seus currículos sobre alguma coisa. Eu estou só trazendo algo que está fresquinho. Eu vou em outro caso, tá? Outro caso que eu vou. Vamos lá. A gente teve o caso, uma coisa básica. O caso
de um menino, de um jovem e de um senhor aqui em Salvador, onde eu moro, onde pastoreio, que ele tomou um estrangulamento dentro do banco da Caixa Econômica Federal. Assim como aconteceu com o George Floyd, lá nos Estados Unidos, ele foi estrangulado na porta do banco. Quantos brancos eu conheço que foram estrangulados na porta do banco? Quantas pessoas brancas têm suas casas invadidas pela polícia sem mandado de busca e apreensão? Apareceu em Alphaville. O policial chegou lá, o cara botou o policial como cachorro. E quantas vezes esse mesmo policial... Botou para correr. Pois é. O mesmo policial que for na favela, ele já vai partir do pressuposto, como a gente tem lá em Lombroso, que é um cientista do final do século XIX, início do XX. Está lá o perfil padrão, o perfil do preto está dentro da estrutura de periculosidade. Essa mentalidade está aí na cabeça dos gestores, dos policiais, de todos aqueles que estão com o poder na mão. Agora, atribuir à população preta, dizer que é complexo, ô, meu irmão, vigia. André, deixa eu contar uma história minha aqui. Eu fui vendedor muito tempo em Caxias. Duque de Caxias você conhece, Baixada Fluminense. Não sei se o Osés conhece. Eu trabalhava em comunidades, vendia mais dentro da comunidade. Certo momento, estava havendo uma blitz da polícia dentro de uma comunidade. Eu fiz minha venda, peguei minha pasta, saí, e fora da comunidade, na esquina quase da saída da comunidade, tinha um restaurante. Estava no restaurante exatamente dessa forma. Eu, um outro rapaz, negro, preto. Desculpa se eu errar o termo, tá? Não, irmão. Com vontade. Aí, o policial chegou, entrou no restaurante, abordou o rapaz, sem brincadeira nenhuma. Ele pegou a cabeça do rapaz e deitou em cima da mesa, com a palma da mão. E fez com... Para mim, aquilo foi humilhante. Aí, quando ele veio perto de mim, eu falei, ih, caramba, a coisa vai ficar feia. Levei um susto. Ele virou para mim dessa forma, e eu tive até que fazer depois a crítica a ele. Senhor, será que... Desculpe incomodar o almoço do senhor, mas será que o senhor poderia abrir sua mala? Eu falei, tudo bem, já preocupado. Abri minha mala e falou, senhor, por favor, retire tudo que está dentro da sua mala. Retirei. Terminou, ele falou assim, senhor, desculpa a abordagem, mas nós estamos fazendo nosso serviço. Um bom almoço para o senhor. Quando ele terminou essa fala, eu falei assim, poxa, mas por que você está feito? Sabe, é o que você falou. Não é simplesmente um modo como a gente se vê, psicológico, que a pessoa acha que, de repente, é só da mente, que vai ter que fazer tratamento. Não. Isso é algo que é imposto dentro da sociedade. Esse é o meu ponto de vista, né? Não sei nem se eu poderia estar emitindo ele aqui, mas esse é o meu ponto de vista. Lembro... Deixa eu participar também da brincadeira. Participa, não? Você, cara? Eu era músico de uma banda aqui em Mulher, chamada Sociedade Musical União dos Artistas. E nós estávamos indo um dia para o ensaio, cada um de nós levando o seu estojo, né, com o seu instrumento, quando, de repente, a polícia resolveu nos parar. E eu me lembro que nós éramos um grupo de 5, e a polícia parou, colocou todo mundo parado, claro, né? Não jogou ninguém na parede, não. Mas disse o seguinte, olha, eu quero que vocês possam aí parar agora e abrir a caixa de vocês. Todo mundo abriu sua caixa, mostrou o seu instrumento, e eu, da mesma forma. Esse mesmo policial, ele não falou nada com a gente, não bateu, não gritou, não ofendeu, não fez nada. Mas o que tinha acontecido? Mais à frente da gente, um rapaz havia roubado. Esse rapaz era um branco, louro, né, do olho azul.
E o fato era que o rapaz tinha sumido. O que esse policial queria, de fato? Não era eu, tá? Ele queria... Era eu, não. Ele queria... Ele queria, André, Glaucio, alguém para assumir a culpa e ser a chamada bucha. Porque para o policial é uma vergonha perder um suspeito. Sabe? Então, quando o Leopoldina faz uma pergunta dessa, eu lembro muito de um autor chamado Alcione Emerick, Alcione Emerick. Ele escreveu um livro chamado Abuso Espiritual. E o que ele escreve nesse livro? Ele tenta inverter a realidade, a culpa da realidade, e depositar no mais fraco. Certo? Exatamente isso que acontece. Mas será que isso não é baixa estima? Não é uma estima rebaixada? Não, meu irmão. É realidade. E às vezes nós só sentimos isso quando nós estamos na pele do outro. Né? O André foi feliz disso, porque você quiser. Sabe? No que diz respeito a essa realidade. Eu não me lembro, André, realmente, de ter visto na igreja, ou por onde eu for, por onde a gente passa, uma pessoa de pele branca passando por essas humilhações. Vale a pena lembrar ao colega que fez essa pergunta a nossa primeira aula, né? Nós somos limitados, educados e aculturados a vivenciarmos as dores da chibata. E a partir daí, nos dói quando eu vejo um irmão da igreja, uma pessoa crente, tomando esse tipo de atitude. Será que não são vocês que se rebatem? Não, meu irmão. Não. Anda com a gente, você vai saber o que de fato é ser negro, desde a hora que acorda até a hora que dorme. Isso é todo dia. Pastor Glaucio. Ô, Sérgio, eu sou branco desse jeito, né? Bem branco, você sabe. Só que a minha raiz, ela é negra. Minha bisavó, ela era negra. E eu tenho muitos primos também que são negros. E eu sei quanto eles sofrem. Cláudio, não estou te ouvindo. Espera aí que eu vou tirar só um negócio aqui. Tá me ouvindo agora? Vê se você consegue me ouvir. Tô. Agora tô te ouvindo. Eu sei o quanto eles sofrem por causa dessas questões. Entendeu? Mas, vamos mais para o lado da igreja em si, da comunidade de fé nossa. Abre o canal aqui do André, por favor. Foi o André que fechou. Para a gente, nós, pastores, clérigo, né, como a igreja gosta, como é que a gente pode combater esse racismo dentro da igreja? Então, meu irmão, primeiro a gente deve revisitar os documentos que nós temos da igreja que já a igreja metodista em relação a isso, né? Certo. Eu tenho as cartas pastorais. A gente tem muito material sobre o assunto. Quer ver? Tem uma pergunta aqui. Posso fazer a pergunta antes de você colocar alguma coisa? Pastor Mauro José, aqui de Japuíba, Rio de Janeiro. Qual seria a posição da igreja quanto ao racismo? Vai passar para vocês aí agora. Qual seria a posição da igreja quanto ao racismo no meio dela? Ou como combatê-la, né? Que seria? Perfeito. Isso, muito bem, André. É isso aí, perfeito. Bom, eu quero, antes de qualquer coisa, entender também, mas evidenciar que nós combatemos o racismo na igreja com o princípio do amor. E o que é esse amor? Né? O qual evidencia-se em uma dessas pastorais que o André
muito bem está evidenciando. O que mostra esse amor? A princípio da igualdade, da responsabilidade, da comunhão. Agora, é triste pensar que, em muitas vezes, as pessoas da própria igreja, elas ignoram essa realidade. E aí eu quero que, com muita responsabilidade e com muita tranquilidade, evidenciar o público, certo? A partir das leis, né, hora de racismo, hora de combate à injúria racial, estão também na disposição daquele irmão, daquela irmã que está se sentindo ofendido ou ofendida. E não é nenhum problema você, em meio a essa realidade, a partir do 190, abrir, sim, de fato, um processo que leve aquele irmão, aquela irmã, a se retratar. Não é problema, não. O problema é que, muitas vezes, nós vivenciamos essa situação dentro da igreja e olhamos e dizemos que é tudo dentro da vontade de Deus. Né? O irmão sofreu um preconceito ali, mas é um preconceito em nome de Jesus. Né? É uma prática racial, excludente, a partir do princípio ético e santo. Então, o irmão, ele pode, sim, perdoar. E as pessoas falam de perdão como se algo muito comum, muito fácil de acontecer. Não é. Magoar uma pessoa dói muito, sabe? Aborrecer uma pessoa dói muito. Mais do que isso, irmãos. Marca não só uma pessoa, mas sim a pessoa e toda a sua família. Então, eu não vejo nenhum problema, muito pelo contrário, o irmão ou a irmã está no exercício do seu direito, quando, entendendo que não é respeitado e é excluído pelo fato da cor da pele, ele está não apenas contrariando os princípios bíblicos, mas os princípios legais também da nossa Constituição. E a partir daqui, irmão, irmã, você tem a liberdade. E isso aí não há pastor, pastora, não há homem de Deus, mulher de Deus, que venha cercear o seu direito. Você tem o direito, sim, sabe, a partir do 190, abrir um processo contra aquela pessoa e fazê-lo retratar-se perante a Deus, perante você e perante a igreja. A igreja precisa ser exemplo, sobretudo, de moralidade na nossa sociedade. Zé, mas e a questão desse preconceito que acontece... Cláudio? Me ouve? Do preconceito que acontece por causa da ignorância. Assim como o André falou antes, no início, da pessoa que foi doutrinada a criar esse preconceito. Ela tem ignorância, ela não aprendeu, ninguém chegou perto dela, como você falou aí no 190, falou assim, olha, você não pode, se você continuar com esse tipo de racismo, eu vou acionar a polícia. Como é que a gente trabalha isso? André, Oséias? Só para que eu possa entender também. Então... Olha, hoje, não existe mais na igreja, na escola, na padaria, ou seja lá onde for, não existe mais essa realidade de que a pessoa, ela não entende, ela não sabe que destratar uma pessoa, seja ela por meio da cor da pele ou coisa parecida, é crime. Em especial, dentro das nossas igrejas, nós sabemos que ela é pecado. Então, se uma pessoa, ainda sabendo, está na prática pecaminosa do racismo, ou ela precisa se arrepender e se converter, ou, como muito bem retrata Romanos 13, sabe? O uso da espada, e a espada é a expressão de justiça, precisa ser feito, precisa ser realizado. Até que sirva de exemplo para muitas pessoas dentro das nossas igrejas que acham que o irmão pretinho, mas ele é um pretinho de alma branca, sabe? Ele vai morar no céu também porque ele é um preto de alma branca. Quantas vezes nós ouvimos isso nas nossas comunidades de fé? Deixa eu ouvir um pouquinho o que o André pensa também sobre o assunto.
Então, eu acredito que existe, obviamente, um desconhecimento literário, né? Um desconhecimento conceitual, existe também. Existe hoje, o pessoal fala também em relação ao racismo recreativo, que é essa onda da piada, né? Essa situação das músicas, de coisas que a pessoa acha que está agradando, mas não está. Existe também, mas acho que é aquilo também que o pastor Zé falou, questão de bom senso, né? Existe um princípio bíblico. Eu trato as pessoas da forma como eu quero ser tratado, porque assim diz a lei dos profetas. Então, se eu não gosto de ser maltratado, estereotipado, que zombem de mim, eu também não vou zombar das outras pessoas também, sabe? Obviamente, há um caminho aí muito importante e necessário para a igreja no que diz respeito do anúncio da palavra de Deus, que as pessoas se responsabilizem diante da palavra de Deus, porque é completamente estranho um país majoritariamente cristão e, ao mesmo tempo, ser o país mais racista. Como é que pode uma coisa dessa? Essa combinação é equivocada. A cidade de Leopoldina, onde eu convivi... Oi. A cidade de Leopoldina, onde eu convivi por muito tempo, André, no interior de Minas Existe Gerais. um livro, esse aqui, ó. Uhum. Abuso espiritual. Você me mostrou esse livro uma vez já. Sim. Eu mostrei esse livro. Por quê, André? Por quê, Cláudio? O autor desse livro, ele diz que há lideranças em nossas igrejas que ignoram uma série de princípios em torno daquilo que eles querem. Então, o André foi muito feliz no preconceito recreativo, né? Onde brinca-se faz piada, né? Ele é um pretinho de Jesus, né? Enfim, o autor desse livro chama atenção, dizendo que há muitas pessoas que, por meio das suas iniciativas, elas abusam de pessoas e fazem essas pessoas cativas, em nome de Jesus. E é numa realidade dessa que, muitas vezes, acontece que o cidadão abusa, o cidadão estereotipa, o cidadão ele maltrata, ele escraviza pessoas em nome de um Jesus que é desconhecido, é um Jesus fabricado. Então, a partir daqui, eu volto a dizer, se a pessoa ela não consegue respeitar o outro como cristão, eu sinto em dizer, eu sou extremamente a favor de que haja, sim, um processo público, sabe, que sirva de exemplo para esse líder, para essa líder, onde ele entenda que se ele, como líder, não aprendeu a respeitar pessoas, e se ele discipula pessoas no intuito de que essas pessoas também não as respeite, então, eu acho que a lei ela precisa ser cumprida, ela precisa ser vivenciada no seu rigor, duro rigor, sabe? A ponto de servir como um ato exemplar para outros muitos. Pode falar, André. Eu vou pedir um pouquinho a ajuda de vocês aqui, só para responder essa pergunta aqui do Jonathan Chaves. Ele é aqui de Papucaia, Rio de Janeiro. Ele fala aqui, ó, cheguei um pouco atrasado, mas sobre o preconceito tem uma punição. Não sei se já foi dito, mas em relação à lei contra o racismo no nosso país, o que vocês acham dela? Sobre a lei de racismo nesse país? André, fala pra gente, André, primeiro, depois o Zé. Sim, já não é de hoje, né, que os movimentos sociais, na sua ampla intervenção histórica, já denunciam isso, em relação ao racismo,
e a luta para que se tornasse, que existisse uma lei que combatesse a prática de racismo. O Brasil, como sempre, na sua habilidade de fazer de contas, a partir de uma lei chamada Afonso Arinos, que fez não sei quantos anos e nunca prendeu ninguém. Olha aí a luta, nunca prendeu ninguém. E vários homens e mulheres de diversos tempos históricos denunciam esse tipo de articulação jurídica que não prende, que não responsabiliza, que não impede esses atos racistas, né? Então, nós temos a lei, né? Essa lei Afonso Arinos, obviamente nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, que também sinaliza os crimes de racismo, mas cadê as delegacias especializadas? Cadê aqueles delegados especializados que possam, no processo ali da denúncia, ele poder ali fazer o registro como racismo? Muitas das vezes entra injúria, às vezes difamação, mas a palavra-chave racismo é escamoteada. Então, existe uma luta muito grande nesse sentido, né? Tem os irmãos e irmãs da OAB, existem advocacias negras que lutam para isso, porque a lei existe, mas aquele que opera ali naquele momento, faz ali o registro, tem o poder, e esse que tem o poder, muitas das vezes não registra como crime de racismo, né? Né, pastor Zé? Sim, sim. A lei Afonso Arinos é a lei que foi apresentada ao país, isso em 1951, no dia 5 de julho, 5 de julho de 1951, a lei de número 13.390/51. Claro, o 51 é pelo ano, né? A lei Afonso Arinos. E, posteriormente, André, a lei 7.716, em 1989, que também é uma lei de combate ao racismo. Ambas Lei K.O.? são em... Hein? É a Lei K.O.? Como é que é? Lei K.O.? Sim. Não. Lei número 7.716. Não, mas é Lei K.O., porque quem propôs... De janeiro de 89. Foi um deputado. Sim, é Lei K.O. É Lei K.O. É Lei K.O. Acho que essa é mesmo, K.O. É isso aí. Ela é a mais recente. K.O., exatamente. Sim, André, quer colocar Por mais outro um lado, ponto? por outro lado, deixa o pastor concluir. Se essa lei, ela não é vivenciada, né, na hora da denúncia, essa lei ela é ignorada, vale a pena lembrar aos irmãos e irmãs que se um negro desse aí resolve fazer justiça com as próprias mãos, aí a coisa fica diferente. Aí a coisa toma um outro pé. Aí a coisa toma outra direção. Sabe? Eu costumo dizer que uma honra manchada não tem preço. Não tem preço que a leve a ser como era antigamente. Vale a pena lembrar, essa criança que morreu no Nordeste, onde a esposa de um prefeito irresponsavelmente disse que tomaria conta da criança e não tomou. Essa moça, ela pagou 20 mil reais na delegacia, na porta da frente. E sabe o que os juristas hoje estão dizendo? Que qualquer pessoa com 10 mil reais, qualquer pessoa com 20 mil reais hoje, ela pode xingar, maltratar e até matar o negro, que ela ainda assim, ela desfruta de uma série de direitos. O que nós precisamos como igreja? Ser de fato voz profética. O que nós precisamos como igreja? Ser de fato uma voz operante.
E que nós precisamos, como igreja, sermos de fato, homens e mulheres que vivenciem o chamado do Senhor a ponto de ter um tratado de pacificação, que vivamos de fato um princípio de comunhão, sobretudo, tenhamos uma união fraterna que leve homens e mulheres a entender que homens e mulheres de Deus, são chamados, são capacitados, são enviados para fazer desse mundo não apenas uma grande seara, mas fazer desse mundo um mundo que possa perceber e viver o que é de fato sermos homens e mulheres transformados pelo poder de Deus. Eu queria um comentário de vocês. O tempo ele vai muito rápido. É muito interessante isso. Quando o assunto está bom e está rendendo, ele vai rápido. Um comentário sobre esse movimento. Vidas Negras Importam. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre eles, deixassem quem está ouvindo a gente mais esclarecido, porque a mídia, geralmente, ele corta muitas ênfases que têm que ser dadas, né, para isso. E é bom uma voz abalizada, igual dos dois pastores, para poder nos ajudar. André, Oséias? Eu posso falar. O movimento Black Lives Matter... Fique à vontade, meu querido. Na verdade, o Black Lives Matter é um movimento que tem como base, digamos que, matriz, os movimentos dos direitos civis que acontecem, né, tanto na década de 50 como na década de 60, né, que ganha força com a expressão do pastor Martin Luther King e o líder Malcolm X, que era um líder muçulmano, né, e depois várias outras organizações acontecem junto a esse grande movimento, né? Black Lives Matter, assim como o movimento dos direitos civis, você vai ter muitos religiosos, muitas igrejas negras que participam, que abrem seus espaços para realizar plenárias, você tem figuras expressivas, né? Tanto o próprio James Cone participou, o Cornel West, Kelly Brown Douglas, se não me engano, acho que Jacqueline Grant também, da Teologia Negra lá, Teologia Negra Mulherista, William Barber, enfim, vários líderes religiosos participam, né, do Black Lives Matter, entendendo que o Black Lives Matter é uma agenda de justiça, sabe? É uma agenda de justiça. Então, é uma organização, é um movimento muito interessante, muito organizado e que tem muito para nos ensinar, tanto como sociedade, né, como movimento, sociedade civil organizada, movimentos sociais, e principalmente ensinar para as nossas igrejas, né, que às vezes a gente fica muito no campo da oração, no campo ali do documento, mas a gente não bota a cara na rua. E lá os irmãos e irmãs lá botam a cara na rua, fazem vigília. Isso é algo interessante. Oséias? Bom, quando eu vejo Vidas Negras Importam, né, eu começo a pensar que esse movimento, ele também, André, ele é uma resposta de implicações que nascem no século XVIII, lá nos Estados Unidos, né? Desde a abolição da escravatura estadunidense, onde negros e negras são libertos muito mais para tratarem, trabalharem, participarem da guerra entre o Sul e o Norte, do que por um ato de benevolência ou um ato de benfeitoria para a sociedade. E esse desprezo, esse menosprezo que muitos negros e negras sofrem nos Estados Unidos desde o início do século XVIII, ele simplesmente toma uma potencialidade no século XX, né, a partir de 1950, por meio de Malcolm X, por meio de outros tantos negros
que se evidenciam ali, e no ato aí, na situação do George Floyd, ele simplesmente é um movimento que existe nos Estados Unidos há mais de 300 anos. E para muita gente isso é novidade. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Vale a pena lembrar que, como muito bem o André disse, irmãos e irmãs estão nas ruas. Não para dizer assim, olha, nós estamos aqui. Não. Mas estão na rua, nas ruas, para dizer, olha, as vidas negras, elas têm valor. Vidas negras, elas têm uma serventia muito grande. Irmãos, eu quero fazer questão de dizer que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos são países que foram construídos, passaram, certo? Pelo esforço de negros e negras. Não é verdade quando alguém diz para mim assim, olha, pastor, nós estamos aqui na Anguera. Anguera, muito bem, né? Muito bem. Estrada bonita, muito bem. Nós estamos aqui na Raposo Tavares, muito bem, né? Importantíssima estrada do país. Mas vale a pena dizer que esses bandeirantes, eles não construíram essas estradas sozinhos. Muito pelo contrário. Negros e negras entraram mato adentro, abrindo espaço, e ali, infelizmente, muitas vidas morreram e foram sepultadas sem o direito de ter sequer um velório minimamente digno, se eu posso me expressar assim. Então, quando nós trabalhamos essa linha de pensamento, vale a pena lembrar que ao longo dos seus 500 anos de Brasil, nós temos um país que tem lá 80% da sua população miscigenada, mas 54% da população brasileira é negra, afrodescendente, preta. E o que mais me chama a atenção, irmãos, é que em meio a essa realidade, nós sofremos um certo apartheid, nós sofremos uma certa exclusão, muito mais devido à falta de informação, à falta de formação dessas pessoas, e digo de passagem, o baixíssimo nível de caráter, do que exatamente pelo fato de sermos negros e negras. Então, vidas negras importam, vidas negras têm valor, vidas negras são, de fato, presentes, e vidas negras já foram dadas, e muitas vezes dadas, pela existência, manutenção, construção e a felicidade desse país, desse Brasil. Vidas negras importam. Glaucio. Querido, eu queria que você essa pergunta é direcionada para você. A pessoa que está perguntando é o Balé, que é a minha filha Laura, você conhece. Ela queria saber, tem uma curiosidade de saber se você já sofreu algum tipo de racismo. Por parte... Deixa eu ler direitinho aqui, Camila. Como ela líder religioso. Numeral, alfabética, ou como é que é? Fica à vontade. Por parte de membro da igreja. Você quer começar, André? Na igreja? Na igreja? Vamos lá. Já, né? Eu era seminarista. Vou contar pequenininho, então. Eu era seminarista e cheguei numa igreja lá em São Paulo. E essa igreja, uma igreja majoritariamente rica, eu cheguei e disse assim, olha, eu não conheço nada aqui em São Paulo, não sei onde, igreja nenhuma que se localiza, mas eu gostaria de frequentar essa igreja. E aí o rapaz do louvor, né, chegou perto de mim e disse assim, bom, você tem que frequentar aqui 3 meses, e no final desses 3 meses nós vamos fazer um teste com você. Se você passar no teste, você fica. E beleza.
Só que aí eu descobri uma outra igreja, Igreja Metodista no Planalto, lá em São Bernardo. E eu cheguei lá e eles, sem me conhecer, me cumprimentaram, era visitante, me acolheram. Não, o que você faz? Quem é você? Fique aqui com a gente, tal, tal. No final da conversa, eu disse, sou seminarista, estou chegando aqui. Isso foi em fevereiro de 2002. Tá. E aí, a Igreja do Planalto foi fazer uma visita nessa igreja. E aí, cara, quando me viram na frente da igreja, eu sou trompetista, e quando me viram tocando, após o culto, o rapaz me perguntou, rapaz, você sumiu? Senti sua falta. Eu olhei pro cara, e aí você tem vontade de fazer de tudo, né? Perguntar qual é o primeiro foguete para a Lua, para criar esse cara e dispensá-lo lá. E eu olhei pro outro irmãozinho, que estava lá já no segundo mês, no banco, esperando uma oportunidade. Eu olhei para ele e falei, irmão, você tem certeza que você quer ficar aqui? Uma vez que o outro, também seminarista, né, gaúcho, chegou, tirou o violão, tocou, entrou e ficou lá. O outro, né, irmãozinho, negão, ficou no banco esperando os 3 meses. Então, esse tipo de preconceito, de racismo, de apartheid, de exclusão, de separação, a gente que é negão, que é negona, e temos muito, muito orgulho por isso, a gente vive todo dia, cara. Todo dia, certo? E a partir daí vale a pena se impor, vale a pena evidenciar que ele não é simplesmente mais um, vale a pena evidenciar o seu valor, vale a pena mostrar que se não ganha o respeito por parte do respeito, ele se faz respeitado, porque ele não é simplesmente mais um. André? Eu vejo que a situação do racismo ele acontece assim, o tempo todo, e certa vez eu fui pregar numa igreja, obviamente não vou falar qual é, mas fui pregar, a igreja é metodista, mas não vou falar qual igreja é. E aí eu fui pregar e tal, então assim, eu tenho cabelo longo, né? O pessoal chama de rasta, então... E eu sempre andei barbudo e tal. E nesse dia eu estava com uma camisa assim, bem soltona, estilo bata, com uma calça e tal. Eu ia pregar nessa igreja. E aí uma senhora me viu no ônibus, ela automaticamente abraçou a bolsa, assim, com medo, né? E aí eu, beleza, de boa, tranquilo. Aí desci do ônibus, ela desceu também, aí eu fui andando, ela foi andando também, e aí ela entrou na igreja e eu entrei também. Então, assim, ela ficou assim, tipo, rapaz, será que esse cara entrou aqui para me roubar? Assim, aquela cara de pânico. Eu na minha, quieto, eu sigo aquela vibe mesmo de Jesus. Eu não sento lá na frente, eu sento sempre no último banco. Que quem tiver de me chamar e de me honrar, vai me chamar e vai me colocar no lugar devido. É bíblico, né? Depois dizem que a gente não segue a Bíblia. Então, eu fiquei sentadinho lá atrás, de boa. Aí, daqui a pouco, a pastora me chama. Nosso irmão André vai estar trazendo a palavra. Meu irmão, a senhora, ela regalou um olhão assim, sabe? Assim, assustada, sabe? Assim, me viu andando, ela me viu andando em direção ao púlpito e ela ficou assim, com um semblante mesmo assim, assustado. Mas, assim, na verdade, o que ficou explícito ali, meu irmão, era o pecado do racismo, sabe? Então, assim, ela ficou com medo, claro. Você via que ela tinha medo. E vou te dizer, se ela tivesse autorização de matar e tivesse ali uma arma na mão dela, ela ia me matar por precaução, pô. Por suspeito, como infelizmente a gente vê vários morrendo aí. E fulano, suspeito. Onde você viu um suspeito ser assassinado? Só no Brasil, porque o medo cria esse tipo de coisa, entendeu? E várias outras coisas, né, irmão? Deixa eu falar para vocês. Eu sei que vocês têm bastante história, a gente podia continuar essa live aqui muito tempo. Falta só alguns minutos para a gente terminar.
eu quero agradecer e deixar só uma palavra aqui, depois eu deixo vocês encerrarem. Todas as vidas importam, todas. Mas hoje a gente está tendo que dar voz e conversar muito, falar muito sobre essa situação de racismo. Esse é o momento da gente discutir, colocar a cara para poder discutir e botar em prática o que vocês estão falando. E por isso essa live se propôs a isso, a nós discutirmos esse assunto sobre o racismo na igreja. Tá? Mais uma vez, Oséias, meu irmão, amo você de coração, você sabe disso. Muito obrigado. Hans, André, melhor chamar de André. André, você agora já tem lugar no meu coração, irmão. Tamo junto. Isso é uma bênção, gratidão, gratidão. Mora no meu coração. E nós vamos ter mais live como essa aqui, tá? Para a gente poder conversar, botar papo em dia também. Deixa eu só... Minha filha está pegando aqui no meu pé, a Laura. Deixa eu só ler o que ela colocou aqui. Infelizmente, os brancos querem pontuar o que o racismo não é. Precisamos nos colocar de lado e deixar com que... Está acabando o tempo, né? Com que os negros... Cadê? Onde está, filha? Com que os negros pontuem o que é ou não racismo. E o lugar de falar deles, e não é o nosso, é verdade. Precisamos desconstruir o preconceito que foi implantado na sociedade. Hashtag Vidas Negras Importam. Essa foi minha filha. Pastor Mauro, de Japuíba. Nós, brasileiros, não somos uma raça pura. E só analisarmos a história do Brasil, nós temos da escravidão, somos mesclados. Isso é verdade. Terminar a transmissão. Senhores, obrigado novamente. Quer falar alguma coisa, André? Oséias? Não, eu quero agradecer. Não. Muito obrigado pela oportunidade. Pronto. Isso aí. Nossa, um abraço para todo mundo. Eu agradeço muito a vocês, tá? De coração. E tamo junto, irmão. Valeu, forte abraço. Valeu. Faz de bem. E a gente está aqui para dar voz aos negros, em nome de Jesus, tá bom? Terminamos? E vamos estudar, porque quem estuda fala menos bobagem. Verdade. Aqui. Essa é a Letícia, André. Pode fechar ali? Conheço bem, viu? Gente boa. Deixa eu fechar aqui. Sou seu fã. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Peraí, termina aqui? Tamo junto.